Bom dia a todos os participantes, clientes e convidados que muito estimamos. Vamos fazer um teste de som. Por favor, se nos estão a ouvir em boas condições, digam qualquer coisa no chat. Penso que sim. O meu nome é Ana Almeida e a minha colega que vai conduzir este webinar é a Isolete Gonçalves. Pelo que estou a observar, em resposta ao nosso convite, temos um recorde de participantes neste webinar. Hoje vamos apresentar o módulo de gestão de inquéritos, um módulo que é transversal às soluções da Ambidata, ao LabWay, ao InnoveWay. Estou aqui a ver algum público deste webinar que também são clientes e há a possibilidade que tenham as duas valências, o Digital Labs. Este módulo, além de trazer uma mais-valia às organizações, é, como vão comprovar com a apresentação da colega Isolete, muito fácil de utilizar, muito intuitivo e digo até mais, divertido, pois podemos questionar aqueles assuntos que todas as empresas querem fazer e nem sempre há oportunidade. Completamente customizável e de opções infinitas, podemos ter a decorrer vários inquéritos, questionários, ao mesmo tempo, com temáticas distintas. Eu volto já e agora vou passar à Isolete. Bom dia a todos. Como a Ana Luísa já referiu, o meu nome é Isolete Gonçalves, eu sou consultora LIMS aqui na Ambidata e vou ser eu que vou continuar aqui com o nosso webinar. Pronto, após a pequena introdução que a Ana fez, e muito obrigada, o nosso módulo de inquéritos está disponível no QMS. Para poder ser utilizado, temos de obter o módulo inquéritos e o portals, porque é lá que vão ser respondidos os inquéritos. E a sua aplicabilidade, como já foi referido, é para a satisfação de clientes, colaboradores, fornecedores, formandos e tudo aquilo que acharem pertinente. Começando então pela criação de um inquérito. Quando abrimos o módulo de criação de inquéritos, temos observamos este ecrã, temos aqui o cabeçalho do desktop, onde criamos o inquérito. Posteriormente, para o preenchimento do inquérito, ele é visualizado no Portals desta forma. Isto é apenas o nosso cabeçalho e conseguimos encontrar todas as informações que preenchemos na criação do inquérito, depois no próprio inquérito. Por exemplo, o logotipo passa para aquele local, enquanto o título também está disponível. Um bocadinho mais pequenino temos o nosso subtítulo. Também temos a descrição nas nossas informações e, se repararem ali no nosso separador de informações, também temos, além da descrição, instruções. Estas instruções podem ser visualizadas naquele pequeno ícone. Clicando no item, vai abrir uma janela com as instruções que forem configuradas para o inquérito. Depois disso, temos de configurar as nossas questões. As nossas questões podem ser criadas de raiz, pelos tipos de questões, ou podem já existir na nossa aplicação de inquéritos anteriores. No caso de já existirem, é só selecionarem a questão. No caso de queremos criar novas, vamos agora analisar um bocadinho cada tipo de questão.
Temos aqui o nosso tipo de questão separador, que é o primeiro que aparece, e este separador não é bem uma questão, mas sim um agrupador de questões. Ou seja, este separador vai agrupar questões que tenham o mesmo tema, por exemplo. De seguida, temos a nossa seleção única, que pode ser de rádio ou combo, ou seja, podem ter todas as opções disponíveis no ecrã, ou ter uma combo e selecionar a partir da combo. Vou aproveitar aqui o ecrã da seleção única para vos explicar alguns campos que estão disponíveis em todos os tipos de pergunta. Começamos aqui pelas instruções. As instruções são instruções específicas para cada pergunta, em vez de serem instruções genéricas do nosso inquérito, como vimos no início. Temos aqui instruções específicas para cada pergunta. Além disso, podemos dizer se a pergunta é de resposta obrigatória. Se a pergunta tem opção outros, ou seja, por exemplo, neste caso, sim, não, podíamos ter outros. E se a opção outros tem um nome diferente de outros, podemos dar-lhe o nome que acharmos mais apelável à questão. Além disso, temos ainda aqui a próxima questão, que indica se seguimos a ordem que está no inquérito ou se por alguma razão vamos avançar questões. Por exemplo, se tivermos um inquérito que seja para colaboradores de todos os setores, podemos ter, por exemplo, uma pergunta que é o responsável da qualidade? Se for sim, responde às perguntas da qualidade. Se for não, passa automaticamente para a secção seguinte, que já não é sobre a qualidade. Avançando aqui nos nossos tipos de questões, temos então a seleção múltipla, que é a mesma lógica da seleção única, tem várias opções, mas neste caso pode selecionar mais do que uma. Temos também a caixa de texto e o texto multilinha. As duas são respostas em texto. A diferença entre as duas é que a caixa de texto aparece apenas uma linha e no texto multilinha o tamanho da caixa vai crescendo para ser possível ver todo o texto escrito. Ou seja, nós aconselhamos a caixa de texto para respostas mais curtas e o texto multilinha para respostas mais longas, para ser possível visualizar tudo. De seguida, temos aqui as nossas perguntas de tipo data, hora e número, que são muito intuitivas, tal como os nomes indicam. São perguntas onde selecionamos datas, onde selecionamos horas ou onde só podemos escrever números. Temos também as nossas perguntas de escala e neste caso temos a slider e rating. Slider é um tipo é uma barrinha que nós podemos correr para o início ou para o fim da mesma. No slider, nós selecionamos um valor inicial, um valor final e um intervalo de valores, ou seja, a nossa barra, neste caso aqui da apresentação, nossa barra iria de 1 a 20 e nós poderíamos selecionar valores de 2 em 2. Falando no rating, tanto por estrelas como por números, é selecionar o valor pretendido ou o número pretendido ou o número de estrelas pretendido. Por fim, temos as nossas perguntas de grelha. As nossas perguntas de grelha são uma espécie de tabela, onde nós temos perguntas nas linhas e as várias opções de resposta nas colunas. Por exemplo, no caso estamos a ver, para a utilidade do módulo, nós poderíamos dizer que ela era má, boa ou muito boa.
Este caso, este tipo de pergunta tem um pequeno pormenor, que é o único que pode ter dois tipos de opção outros. Pode ter outros na linha e pode ter outros na coluna. Depois de criarmos as nossas questões, nós conseguimos ver em detalhe o que é que criamos e, visualizando aqui os detalhes, nós conseguimos encontrar do nosso lado esquerdo os tipos de perguntas, sendo que se a pergunta for tipo separador, nós temos mesmo um separador, como podemos ver ali na secção 1, enquanto todos os outros tipos de questões vão ter o ícone relativo à mesma. Além disso, do lado direito do ecrã, conseguimos ver as associações das nossas perguntas. Ou seja, perguntas que tenham a seta para a direita significa que tenham uma questão relacionada, ou seja, que a resposta àquela pergunta vai influenciar que pergunta é que respondemos de seguida. Questões com a seta para a esquerda significa que dependem de uma questão anterior. Neste caso, a primeira está relacionada com a quinta. Se tiver a seta para baixo, como é o caso das restantes questões, significa que não existe nenhuma associação, que aquela pergunta é independente. Conseguimos aqui ver o aspecto do inquérito no Portals. Já analisamos o cabeçalho. Conseguimos ver aqui a secção 1, que era uma questão de separador, se bem se lembram, onde só estamos a ver a secção 1 e temos as perguntas minimizadas. Para as maximizarmos, para conseguirmos ver tudo, basta clicar naquela setinha e agrupar por separadores é bastante fácil de fazer quando temos várias secções, para não termos de andar a fazer scroll para cima e para baixo, para facilitar a nossa resposta. Abrindo então o separador, temos as várias perguntas que preenchemos anteriormente. Temos aqui alguns pormenores, como, por exemplo, o nosso asterisco, que indica que a pergunta é de resposta obrigatória. O nosso ícone, novamente, das instruções, que indica que aquela pergunta especificamente tem instruções. E depois conseguimos analisar cada tipo de questão. Por exemplo, aqui na primeira questão, vemos que temos uns círculozinhos vermelhos. Isto é porque a primeira questão é de seleção única. Por sua vez, por sua vez, a segunda pergunta já é de seleção múltipla, portanto, em vez de ter círculos, já tem umas caixinhas de seleção apenas. A terceira pergunta é de caixa de texto, portanto, aparece ali a caixa para escrever o que for necessário. A quarta é uma pergunta tipo data, e por isso temos aqui o iconezinho do calendário para poder selecionar a data correta. Também temos uma pergunta de rating de estrelas e, por fim, temos uma pergunta de grelha, que neste caso utilizamos o outro das colunas e o outro das linhas. E no caso do outro das linhas, demos-lhe outro nome, que foi o nome sugestões, que definimos também anteriormente. Além disso, temos nos nossos módulos Portals, temos sempre as nossas opções no fim dos ecrãs. Cancelar é quando não queremos guardar o que estivemos a fazer. E depois temos as opções de guardar e terminar. O nosso guardar serve para temos o preenchimento a meio, queremos rever, queremos terminar mais tarde, fazemos só guardar. O guardar e terminar vai submeter o nosso inquérito para resposta. Por fim, podemos ainda configurar uma mensagem de agradecimento para as pessoas que estão a responder ao inquérito. Vemos aqui que o nosso inquérito tem
está tudo em tons de azul, mas isto pode ser configurado na nossa configuração web também disponível no Portals. Depois de criar o nosso inquérito, temos de fazer a nossa gestão de participantes. A nossa gestão de participantes, primeiro, significa que temos de dizer quais os participantes que vão responder ao inquérito. Para isso, entramos no módulo respectivo, gestão de participantes em inquéritos. Criamos uma gestão de participantes para o inquérito respectivo e temos 3 momentos em que podemos enviar notificações. Temos o início do inquérito, ou seja, criamos o inquérito, criamos a gestão, os inquiridos recebem um aviso de que têm um inquérito para responder. Temos o fim do inquérito, onde podemos enviar um e-mail de agradecimento quando o inquirido faz guardar e terminar. E depois temos aqui o solicitar resposta. Ou seja, nós podemos insistir com o inquirido, se ele não responder, para pedirmos a resposta. Neste caso, nós podemos até definir uma periodicidade, aqui nestes 2 campos, para o envio sucessivo de e-mails a pedir resposta até o inquirido responder. Temos aqui um exemplo do nosso template base para um novo inquérito. Como sabem, com todos os e-mails de notificações, pode ser configurado pela própria empresa, com o layout que quiserem. O pormenor interessante neste modelo é que nós conseguimos colocar no e-mail o link para o nosso inquérito, para o cliente não ter de andar à procura. Ele pode clicar diretamente no link e responder diretamente ao inquérito. Além disto, ainda nas notificações, nós podemos, além das notificações automáticas, enviar ainda notificações manuais. Podemos enviar uma notificação inicial, podemos enviar a nossa existência, a nossa notificação de alerta e podemos ainda enviar o inquérito por e-mail, no caso de acharmos necessário. Fazendo agora a nossa gestão de participantes. Os nossos participantes podem ser adicionados manualmente, linha a linha, nome, e-mail e todas as outras informações são preenchidas automaticamente. Ou então temos algumas formas de automatizar essa adição. Podemos adicionar colaboradores ou entidades já existentes na aplicação. Por exemplo, se for um questionário de satisfação dos colaboradores, basta adicionar os colaboradores. Se for um questionário que seja direcionado aos nossos clientes, podemos adicionar as nossas entidades do tipo cliente. Ou então podemos adicionar participantes através de um Excel. Neste caso, não será preciso um template Excel disponibilizado por nós, basta um Excel em branco, que tenha uma coluna com o nome, uma coluna com o e-mail e podemos importar aqui diretamente a informação. Além disto, nós conseguimos ainda, para cada cliente, abrir o inquérito para consulta, ou seja, abrir o inquérito e consultar as respostas que o inquirido deu, ou abrir o inquérito para edição. Para que é que serve o abrir inquérito para edição? Vamos imaginar que nós, em vez de fazermos uma insistência por e-mail, fazemos uma insistência por telefone. Telefonamos a dizer, você ainda não respondeu ao inquérito, e a pessoa que está do outro lado até nos responde, olha, então estamos em chamada, vamos responder já. Vocês podem vir aqui, abrir o inquérito para edição. O inquérito vai abrir dentro do nosso módulo de gestão de participantes e vão poder responder pelo nosso inquirido. E fica logo a resposta gravada. Além disso, na gestão de participantes, podemos fazer ainda a análise das respostas. Podemos analisar as respostas que um participante em específico deu, ou seja, abrimos a informação relativa ao inquirido e vemos todas as respostas.
ou então podemos ver os resultados para cada questão individualmente, ou seja, independentemente de quem respondeu, eu tenho X respostas a esta pergunta e as respostas foram estas. Era isto que eu tinha para vos mostrar hoje. Concluindo, nós conseguimos utilizar este módulo para a generalidade das necessidades dos nossos clientes, satisfação de clientes, colaboradores, fornecedores, formandos, etc. Já tínhamos referido isto anteriormente. Este módulo pode ser usado para qualquer inquérito que achem pertinente. Além disso, é possível fazer uma primeira análise da resposta dos diferentes inquéritos, que pode ser feita por inquirido ou por questão, e esta análise pode ser feita diretamente no módulo. Não é preciso criar estatísticas, não é preciso fazer análise nenhuma extra. Pode ser feito tudo diretamente no módulo. Por fim, se precisarem de alguma análise inicial, como os dados estão dentro da aplicação, como todos os dados restantes que estão dentro da aplicação, é possível usá-los para análises estatísticas. Dado que já terminei, vou abrir agora o nosso espaço para questões. E já temos aqui uma questão. Sou cliente LIMS, mas não tenho QMS. Posso ter este módulo? Sim, pode ter este módulo. Tem de falar com o nosso departamento comercial para saber como o adquirir. Temos aqui a Ana, por exemplo. O e-mail já passou no início e vai passar agora no fim outra vez. E será a partir do departamento comercial que conseguem adquirir todos os módulos que pretenderem. Temos aqui a Teresa a perguntar se existe número limite de criação de inquéritos. Não, não existe. Podem criar tantos inquéritos quantos os necessários e tê-los válidos e ativos durante o tempo que for necessário. Temos o Jorge Pinto a perguntar se o módulo cumpre com o RGPD. Sim, cumpre. Cumpre com as especificações do RGPD. Bem, se calhar... Obrigada a nós, Jorge. Se calhar, enquanto esperamos por mais alguma pergunta, passo aqui a palavra novamente à Ana Luísa, porque ela utiliza o nosso módulo, portanto, pode-vos dar aqui um feedback da sua utilização. Novamente, Ana, o que eu queria dizer como testemunho, e dentro daqui da organização Ambidata, utilizamos muitíssimo este módulo de inquéritos, seja para fazer um inquérito de satisfação de clientes, ou uma sondagem de um lançamento de um novo produto, ou mesmo termos a avaliação da nossa performance. Portanto, as mais variadas situações onde realmente eu crio os inquéritos de uma maneira fácil e divertida, como já vos disse, é muito intuitivo, muito fácil de usar, muito fácil de enviar e depois de fazer a gestão das respostas. Eu, como já disse, eu vejo aqui vários clientes e para os nossos clientes podem ativar este módulo com condições especiais. Portanto, eu só pedia realmente que qualquer interesse entre em contato comigo ou com o departamento comercial da Ambidata. Então, as questões, coloquem-nos questões, vamos tentar dar resposta a todos. Está aqui o Jorge Pinto a perguntar se existe a possibilidade de uma demonstração. Com certeza, é só marcarmos o dia e a hora que estamos disponíveis para fazer a demonstração. Agradecemos as vossas questões, o vosso tempo despendido e estamos ao dispor para qualquer questão adicional que tenham. Muito obrigada.